Incêndio em Santos, mais de 100 moradias atingidas. O incêndio de grandes proporções consumiu mais de 100 barracos na comunidade Caminho São José, no Rádio Clube, de acordo com a Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo. O fogo começou por volta das 22h30 de segunda e avançou pela madrugada desta terça-feira, até ser contido pelos bombeiros. O combate às chamas foi prejudicado devido às complicações de acesso ao local. O fogo se alastrou com velocidade no local em que a maioria das residências são de madeira e sob o mangue. Alguns moradores foram socorridos devido à inalação de fumaça. Nenhuma vítima fatal foi registrada. Os abrigados estão sendo alojados pela Prefeitura e os atendimentos de emergência estão sendo realizados. Mais de 100 residências foram afetadas. Mais de 100 residências pegaram fogo. Famílias que moravam nessas residências estão sendo alojadas agora no próprio público. Essas residências, nessa localidade, elas sofriam de uma deficiência de acesso dos bombeiros ao local. Essas residências, elas foram aí destruídas, vidas inteiras, prejudicadas, não só pelo ganho material, mas também pela questão emocional. Eu estou falando de residências, não tem barraco ali, tem moradias, tem pessoas que residem. Se a gente for discutir a questão de barraco e residência, a gente vai entrar numa outra seara aqui. Mas que seja respeitado. Ah, mas são palafitas. Isso é responsabilidade do poder público. A gente está sempre colocando aqui, pontuando cidades com qualidade de vida, que tem seu índice. E aí a gente chega nesse momento e fala, como você tem um índice desse se você tem residências que estão pegando fogo desta forma? A gente volta a pensar. O incêndio aconteceu, são tragédias que a gente sabe há risco eminente de acontecer, não é o primeiro. Infelizmente, é uma realidade isso, por falta de uma política habitacional com mais agilidade, com mais eficiência. As pessoas residem desta forma, têm essas residências por uma necessidade pessoal, pela falta de capacidade de ter uma residência melhor. Então residem nessas condições. Então fica aqui essa comunidade, como é que a gente vai falar aqui? A gente está junto nessa luta? Não, a gente está aqui noticiando um fato. Se tivéssemos todos na luta, não teria acontecido. Aconteceu porque é uma deficiência enorme do Estado em se fazer presente. Uma comunidade, ela não nasce toda em um único dia. Ela vai crescendo ao longo dos anos devido à inoperância do Estado. Então, quando essas residências pegam fogo, incendeia a indignação de que, na verdade, o Estado precisa ser muito mais presente do que é. César. Márcio, eu acho que é isso. Primeiro, lamentar, a gente se solidarizar aí com essa tragédia aí terrível, sem residências, como você falou. Então a gente está falando aí de quantas famílias, muitas dessas casas têm mais de uma família morando. Já são pessoas que como você mesmo expôs, já tem uma dificuldade, uma condição mais dificultada, e nesse momento fica ainda pior. Acompanhei durante essa madrugada aí, já tem diversos lugares aí divulgando aí como ajudar, onde ajudar. Eles vão precisar muito. E foi perfeita a tua colocação, Márcio. Por que existem diversas comunidades? Porque o governo não faz um controle do Estado como um todo, isso em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Não faz o controle da invasão. As pessoas, por necessidade, começam a invadir áreas que não deveriam ter moradias, por não ter condição de abastecimento de água e esgoto, por não ter condição no abastecimento ideal e seguro de iluminação, de energia elétrica, de gás, acesso a veículos, inclusive ambulâncias e bombeiros. Então, por uma série de motivos, não deveriam ser
ocupadas para residências. E o governo é incapaz de proibir, de coibir a invasão. Assim, não contente com isso, ele é incapaz de permitir que isso se amplie a um número que depois ele não consegue mais ter controle. E não contente com isso, ele é incapaz de trabalhar a política habitacional na velocidade que a população precisa. Ah, mas não há recurso, não há tempo, não há... Tem 100 famílias agora que você pode ter certeza você vai que ter que em arrumar breve, recurso. e muito breve, estarão alojadas em algum projeto habitacional. E aí outras que estão na fila há anos terão que esperar mais anos. Perfeito. Isso é incompetência de gestão pública. Porque se você faz uma gestão pública decente, a gente não tinha pessoas aí com 5, 6, 7 imóveis habitacionais em seu nome. Eu digo em seu nome, é claro, com o nome de lá, né? Porque não tem controle, exato. Não tem controle. Você não teria dono, você não teria imóvel habitacional alugado, porque imóvel habitacional é para quem precisa morar. E não para ser fonte de renda para quem quer ganhar dinheiro com isso. Então, assim, o Estado é incompetente de inúmeras formas. E aí, infelizmente, os mais necessitados, as famílias que têm uma maior dificuldade de condição, é quem acaba sofrendo com isso. Nossos sentimentos aí a essas pessoas que sofrem aí de toda maneira e mais uma vez passam aí por um problema recorrente, né? Não é o primeiro, não é o segundo e não é o último. A todo momento a gente vê esse tipo de situação. E qual é a solução? Essas residências, elas se utilizam da plataforma, que a gente chama de palafitas, né? Essas residências se utilizam dessa plataforma. O que é utilizado nas comunidades ribeirinhas, no Amazonas, em estados em que você tem, que são próximos ao rio e tem as inundações que são periódicas, né? Isso fazem parte. Então, a gente chama aqui essas habitações, mas em outros locais elas funcionam como sendo uma habitação comum. Sim. O problema é a forma com que é feita, o problema é o núcleo que se tem, o problema é o acesso dificultado, o problema são várias situações por ser construídas sem planejamento, sem a menor forma possível e dentro de áreas que realmente acabam dando essa condição e expondo essas famílias. São residências, sim, e foram perdidas. Independente da área, independente do que são residências e eram casas de famílias, que foram, mais de 100 casas foram afetadas. Ah, Márcio, não. Primeiro a gente parte desse princípio, né? Mais de 100 casas afetadas. 100 a dignidade sim. É de começar assim. Mais de 100 casas foram afetadas. E o governo agora tem a responsabilidade imediata. E não só a casa, não só o teto em que a pessoa vivia ali debaixo, né? Mas como muitas vezes documentos, todos os móveis que às vezes trabalhou a vida inteira para ter, roupas, leite das crianças, tudo. Começar do zero. A pessoa sai fugindo para não morrer. Já começa que então, no dia seguinte já não vai pro trabalho. A única coisa que ela consegue preservar é a vida, quando consegue. Graças e a todo Deus, o restante fatais, né? Tem que começar do zero. Sem vítimas fatais, né? As pessoas foram atendidas, algumas um pouco estado mais grave porque inalaram fumaça, mas sem vítimas fatais. Não foi igual o incêndio que ocorreu há décadas atrás na cidade de Cubatão, onde se teve um número de vítimas que até hoje se discorda sobre esse número.